Jornal Nova Brasil. Brasília. Entrevista. Muito bem, a gente recebe agora aqui no nosso jornalismo o conselheiro Manuel de Andrade, que é presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, foi eleito em dezembro passado para o comando, a gestão da Corte entre os anos de 2025 e 2026. Presidente, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia, ouvintes sintonizados da Nova Brasil FM. É uma alegria grande estar por aqui. A alegria é nossa de receber o senhor aqui. Presidente, vamos começar bem do básico para o nosso ouvinte que está nos acompanhando. Básico mesmo que é importante. Não é isso? Vamos Projeto básico. Perfeito. A gente volta e meia traz aqui notícias vindas do Tribunal de Contas, de fiscalizações, de recomendações. Vamos contar para o ouvinte o que faz, no fim das contas, o Tribunal de Contas do DF. E aí depois já peço para o senhor emendar, dizendo em quais são as prioridades dessa nova gestão. Muito bem. O Tribunal de Contas está na Constituição, configuração constitucional, como órgão fiscalizador da aplicação do dinheiro público. Isso em todos os estados e municípios e na União, no caso, o TCU. E o nosso papel aqui é justamente fiscalizar a boa aplicação do dinheiro público, que se arrecada e o que se gasta com a manutenção do Estado, na perspectiva de atender às demandas sociais. Perfeito. E aí, com essa nova gestão que assume desde a eleição de dezembro do ano passado, o que o senhor, que é decano do Tribunal de Contas do DF, elencaria aí como as prioridades de vocês nesses 2 anos? Além de manter a nossa motivação de fiscalização necessária e aprimorar as ferramentas de alcance de resultado da própria gestão, o tribunal, na minha visão, e foi sempre assim, foi tornar o tribunal mais próximo do cidadão. Um tribunal presente, um tribunal mobilizado dentro de uma configuração de chegar ao cidadão, né, das comunidades, nos órgãos que administram, administrações regionais, Secretaria de Estado, empresas públicas. A gente, além de fazer o papel nosso entre paredes no Tribunal de Contas, também avançar nessa ida ao encontro do cidadão, para mostrar justamente a figura do Tribunal de Contas. Porque qual é a percepção que tem? Eu fui deputado 3 mandatos, fui secretário de Estado, naquele tempo convivi com o Tribunal de Contas, mas muito fechado. E quando lá cheguei, a gente tem que mudar isso aqui. O tribunal precisa ser do povo, um tribunal social. Um tribunal que diga, eu não vou ser apenas o fiscal para o Estado, eu vou ser o fiscal para a sociedade. Dentro de uma nova perspectiva pedagógica, orientadora. Porque não é legal o Tribunal de Contas aparecer apenas como um chicote na mão para chicotear aquele possível administrador temerário, às vezes não por vontade própria, mas às vezes até por falta de conhecimento de gestão, de formação administrativa. E então, com essa perspectiva, nós começamos a abrir as portas do tribunal. Para seu governo, Ariane e o Diego, quando chega ao Tribunal de Contas, sequer um operário, um servente, um brigadista, um porteiro podia entrar no elevador junto com um conselheiro. E eu acabei com isso. Absurdo. Naquele tempo não podia. Podia. Quando que o senhor chegou, presidente, ao Tribunal? Eu cheguei ao tribunal em 4 de julho de 2000. Estava fazendo 25 anos, agora em julho completa 25 anos que eu assumi o Tribunal de Contas. Então era essa a realidade. Essa sinergia, interlocução com o nosso administrado, ou fiscalizado, digamos assim, era muito difícil. Tinha uma demanda, eu não tinha com quem conversar, porque sequer poderia conversar com um conselheiro, com raridade. Vamos acabar com isso. Tem um fato muito pitoresco. Tinha uma áurea divina em torno do conselheiro, é isso, muito. Se por trás daquela toga, parece que tinha um Deus ali interiorizado que não permitia que as pessoas o tocassem. Alcançasse. Tocasse. Lembra um fato interessante dentro dessa linha? Um secretário de Estado, ele já faleceu, um grande médico, cardiologista, o diretor da História de Base, muitos anos, secretário de Estado também. Então, uma demanda muito séria. E ele não conseguia convencer o tribunal que estava certo. Ele estava muito angustiado, ele, a filha dele, também médica também. Não vou declarar o nome deles aqui para preservar. Tudo bem. E ele um dia chegou e disse, Conselheiro Manuel, eu tenho dificuldade de me explicar. Estou sendo punido e eu não estou conseguindo me explicar. Porque o tribunal não deixa, vai deixar. O que o senhor me fala aqui agora, eu já era presidente do tribunal. Isso em 2000
2003, 2004. O senhor vai se apresentar. Eu vou abrir a sessão. O relator, quando ele começar, no voto dele, o senhor pede pela ordem. E eu vou conceder a ordem. E assim começou o relato. Isso é um dado muito que eu não esqueço nunca. E esse cidadão, lento médico, quando o processo foi lido da ementa, gritou: presidente, pela ordem. O relator disse: eu não aceito ser interrompido no relato. Eu disse: mas Vossa Excelência vai ser interrompido, sim. O secretário quer falar. Ele me contou coisas que tem que dizer aqui para nós ouvirmos, porque o papel não está sendo suficientemente capaz de nos convencer. E ele quer dizer. Muito bem. Retirou-se do plenário, e foi uma discussão muito rígida, muito difícil. Depois eu convoquei um por um ao pleno e o cidadão falou. Ele falou e tudo que veio contra ele, quando esse mesmo relator, que não queria ouvi-lo, voltou com voto, dias depois, votou com voto favorável a ele. E disse: eu aprendi uma lição grande, Conselheiro Manuel. Olha aí. E esse médico, secretário de Estado, ficou muito feliz da vida. Ele já faleceu, mas um cidadão de muito prestígio. Então, é apenas uma ponta do iceberg, o que era dificuldade, mas não era comum só no nosso tribunal, não. Em todos os tribunais do Brasil. Pô, ainda tem muito isso que o senhor está falando. Não se conversa. E aí dizem que é uma tradição, né? Aí a tradição é resposta para tudo, né? Enfim. 7h49, você está no Jornalismo da Nova Brasil FM. Este é Manuel de Andrade, que eu entrevistei anos atrás e entrevistavas como Manuelzinho do táxi. Continua sendo, né? Pena que eu estou sendo táxi agora. Mas hoje ele está mais chique, ele é presidente do Tribunal de Contas do DF. Presidente, o nosso tempo é curto. Vou pedir para a gente avançar aqui, que a gente tem muita coisa para ouvi-lo. A gente teve uma polêmica recente envolvendo o pagamento de gratificações retroativas aos conselheiros do Tribunal de Contas. A Justiça questionou esse pagamento, nós noticiamos e até criticamos aqui no nosso jornal. Do que se trata exatamente isso? Em que pé está essa situação? Eu abro espaço para o senhor esclarecer para a gente essa história. Muito bem. Por favor, presidente. Essa matéria precisa ser requentada, porque a sociedade precisa ouvir. A pior coisa do mundo é você esconder. Sim. Eu costumo dizer, tem doença, se é que é doença, no meu caso não é doença, mas tem a apresentação médica, não consegue indicar o indicativo curativo, digamos assim. Mas este pagamento é um pagamento que está ocorrendo em toda a esfera do judiciário, como nós temos similitudes com o judiciário. Tudo que acontece com eles, acontece com os conselheiros. Não é com o tribunal em si, mas com os conselheiros, porque tem umas... Sim, mesmo não sendo poder judiciário, tem uma equivalência ali. É equivalente com os embargadores. Vencimentos, prerrogativas e tudo que acontecer com ele acontece com a gente. Então, esse pagamento foi de origem de uma interpretação do STJ já em 2015, onde teria um pagamento de acervo, aquelas ações que o juiz exercesse além das comuns. Esse acervo... a partir dessa decisão do CNJ, passou a ser devido a todos. Então, alguns tribunais já começaram a pagar esse acervo retroativo a 2015. O Tribunal de Contas pagou até 2018, esse acervo retroativo. E essa discussão veio através da OAB e mais um cidadão que legitimamente pode postular, né? O judiciário não barrou, ao contrário, foi refeita a decisão da juíza inicialmente. Ela entendeu que até o julgamento do mérito a decisão permanece, quem está em esfera de discussão, mas é um acervo justamente consolidado em decisões do CNJ, do STJ e todo o judiciário envolvendo... Presidente, chamou a atenção o fato de ter sido aprovado bem rapidamente. Por quê? Porque isso já estava acordado? Os conselheiros já sabiam dessa situação? Já tinha, por isso foi rápido. Até usei uma expressão que o julgamento foi quase inopinado, porque foi vapt-vup. Nós já sabíamos, talvez o grande erro nosso foi nos explicar à sociedade. Por quê? Porque era uma sessão aberta. Eu acho que foi por atraso, outra sessão no final do ano. Mas não foi nada com sentido de esconder, porque é uma prática que é recorrente em todos os tribunais de contas do Brasil e também judiciário, envolvendo o Ministério Público dos Estados e da União. Presidente, queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre como tem sido esse diálogo com o governo do DF. Volta e meia a gente tem alguns questionamentos. Trouxemos, por exemplo, recentemente a pontuação que os senhores fizeram a respeito das obras, a primeira etapa de obras na Ponte JK, vários
né, vários questionamentos são feitos. Eu queria entender como é que é esse canal de diálogo com o GDF, orientação aos gestores, especialmente quando a gente pensa nos temas mais sensíveis, mobilidade urbana, saúde, para que esse trabalho seja o mais veloz e otimizado possível dentro do que prevê a lei. Muito bem, Ariane. Essa discussão, e eu aqui de cadeira digo, eu sou mais aberto nesse aspecto, apesar que o tribunal tem sido muito receptivo, e nós temos aberto mesas de negociações para justamente o gestor. Imagina o Novacap, que é a grande empresa do Distrito Federal, que conduz, no caso, a Ponte JK, o Teatro Nacional e outras Sim. obras que vieram aí, estádio e tudo mais, centro de convenções e rodovias. O que acontece? Nós temos uma programação de fazer análise preventiva dos editais. Quando o edital tem algumas dificuldades de compreensão no projeto básico, o tribunal segura a obra e pede a urgência para o gestor explicar por que ocorreu aquela peça no edital. Então, o gestor vai lá e diz, isso aqui é por isso, é por aquilo, e justifica, e a obra vai embora. Quando não consegue justificar e convencer o tribunal, aí vem aquela de segurar. Mas nós estamos buscando mecanismos também, no caso da obra da Ponte JK, um modelo onde se possa trabalhar ao mesmo tempo um acompanhamento ali online da execução daquela obra, que deve começar em pouco tempo, para que não haja transtorno e prejuízo. Qual o problema nosso também? Nós enfrentamos, e eu digo o tribunal, nós não podemos deixar que aconteça um acidente por questão de filigramas na observação do edital. Nós queremos que a obra seja feita. E aí o tribunal pode fazer acompanhamento em tempo real para saber se aqueles insumos estão sendo empregados no quantitativo e qualitativo estabelecido no próprio projeto básico. E, na verdade, o tribunal em nenhum momento vai querer, e nós não podemos aceitar isso, que o tribunal retarde obra. Mas é preciso também que o gestor diga, e tenha coragem de dizer, isso aqui é assim. Por quê? Porque nós executamos. Eu costumo dizer aos gestores, tenham coragem de dizer e enfrentar o tribunal também, porque eles estão lá no fronte. Eu não vou desprezar jamais a capacidade, a compreensão, a tecnicidade do engenheiro que está no fronte, está realizando obra, com o engenheiro que está analisando papéis. O engenheiro de obra, ele sabe mais. Então, se ele sabe mais, ele tem coragem de enfrentar e dizer, tribunal, isso aqui não está correto. Presidente, nessas nossas entrevistas aqui diariamente, praticamente, para o Jornal Nova Brasil Brasília, a gente já ouviu muito, né, Ariane? Aqui nos bastidores, presidente, estou fazendo aqui uma confissão pública no ar. Geralmente os adjetivos mudam, mas é assim, o Tribunal de Contas é chato demais. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, presidente, santa chatice a do Tribunal de Contas, viu? Porque nós brasilienses, estamos no nosso dia a dia correndo, cuidando de família, cuidando de filho, cuidando de trabalho, tocando o nosso dia. E a gente espera, como pagadores de impostos que somos, que os senhores lá no Tribunal de Contas estejam fazendo isso por nós, estejam sendo chatos, olhando para as obras. Eu não tenho acesso, eu deveria ter, isso é público, mas a gente não consegue ficar olhando processo por processo. Nem entender. Né? Então, santa chatice a do Tribunal de Contas. E por falar em santa chatice, o que está acontecendo com a Ponte JK? Qual é o imbróglio ali? Por favor, presidente. O da ponte são justamente as sondagens, modelo de recuperação da ponte. Mas deve estar saindo já. Nosso programa tivemos uma mesa redonda uma semana atrás, 2 semanas, justamente para equalizar qual é a dificuldade técnica e qual é a dificuldade objetiva para se realizar a obra. Eu sou daqueles que vão fazer a obra. Eu prefiro dizer o seguinte, que nós busquemos pegar alguém que trapaceou, depois numa tomada de conta especial, se for o caso, do que assistir o acidente lá. Claro, mas é óbvio. Eu disse, eu prefiro que nós corremos atrás de alguém que trapaceou na obra do que assistir o acidente. E que demore o tempo que for necessário, mas vamos tocar a obra também, tocar a obra. Sim. O que não pode é burocracia, picuinha, chatice, né? Eu estou aqui comentando, me permita, desculpa, presidente. Diego, se não for assim, não tem graça. O que não pode é encheção de saco mesmo ali, não pode, cadê o papel, cadê o documento?
mas com firmeza, com argumento, com o quadro técnico que os senhores têm lá, competente que tem no Tribunal de Contas? E também a empresa pública tem, são os engenheiros. Eu costumo dizer para os nossos técnicos também lá, eu estou fazendo uma rodada de conversa com todos eles, engenheiros do tribunal, analistas, auditores. Olha, presta atenção uma coisa, nós estamos olhando papéis, estão olhando a obra lá, o concreto. É diferente. Essa mensuração, essa capacidade de síntese deles é maior que a nossa. Nós precisamos ter um cotejamento para compreendermos aonde é que nós podemos entender que ele deve a obra continuar. O que não pode deixar uma obra parada. Uhum. O senhor falou da Ponte JK porque eu perguntei, mas tem condição hoje o Tribunal de Contas de olhar para tudo que é feito no DF? Ao mesmo tempo, não tem, Diego. É preciso, aí nós contamos com o chamado controle social. Tá. O cidadão e no nosso ouvidor ao tribunal comunicar essa obra tal, não está bem, tribunal, dá uma olhadinha aí. Eu sou useiro e vezeiro, não é de hoje não, desde aqui dentro do táxi. Então o senhor vai me dar seu celular, que eu vou falar. Ô, presidente, essa obra aqui, ó. Pode falar. E eu saio em campo, eu saio cedo de casa, eu ando na rua. Por exemplo, ultimamente eu fui naquele lixão de Ceilândia, vocês assistiram aquilo lá. Eu fui lá, eu passei lá e vi, fotografei, chamei a equipe lá, vamos lá. E demos ênfase, para quê? Para combater a dengue. A dengue este ano está menos cruel do que o ano passado. Sim, tá. Porque algumas cautelas, e o Tribunal de Contas ajudou também. Não quer dizer que a Secretaria de Saúde, os órgãos de controle, o SLU, não tenham trabalhado, e muito. Mas aqui, o Tribunal, no seu papel, ele precisa sair da sua esfera, das suas quatro paredes, e ir em campo para justamente ouvir a sociedade e ver com os seus próprios olhos o que está acontecendo. Agora, tem uma coisa também. É preciso que nós tenhamos olho clínico também, clínico, capaz de compreender. Porque ele faz leitura dentro daquela visão de não saber cubar as coisas, falta da lógica, e faz coisa absurda. Eu digo, cuidado com a lógica. A coisa tem que ter lógica. Sem dúvida. E essa nossa percepção é no sentido de levar o tribunal justamente para dizer também que nós erramos. O tribunal erra. O tribunal não erra. Não é o sujeito está com a toga daquele, não erra? Erra sim. E é preciso que o gestor diga, tribunal, aqui os senhores erraram, porque nós erramos. Eu não posso dizer que o agente público executor, ele é inferior ao agente público fiscalizador. Negativo. Somos agentes públicos com a única obrigação, ou com um objetivo, fazer o melhor para a sociedade, dentro de uma perspectiva de economicidade. E de inclusão, transparência, para que o cidadão comum, o mais distante, possa receber a boa ação do Estado. Presidente, o senhor vai ter que voltar outras vezes, o nosso tempo está estourando. Você conhece Heródoto Barbeiro, não conhece? Demais, professor Heródoto Barbeiro. Grande abraço, ele está nos ouvindo aí. A gente não pode avançar o horário aqui do Heródoto, Ari, precisamos concluir, mas Manuel de Andrade vai ter que voltar aqui para a gente continuar. Pode marcar, Diego, viu? A gente pode marcar, eu estaria aqui. É uma alegria muito grande estar aqui na Nova Brasil FM com você, viu, Diego, com você, Ariane, e com todos os ouvintes. Alegria nossa. Da rede. Muito obrigada, presidente. Ouvinte, você acompanhou nossa entrevista com o conselheiro Manuel de Andrade, presidente do Tribunal de Contas do DF, que se comprometeu a voltar para que a gente possa continuar batendo esse papo sobre o TCDF.